Olá, boa noite. Bem-vindo aqui no Insta, doutora Oncala Simone. Para quem não me conhece, eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento. E hoje vamos falar sobre comorbidades, né? A comorbidade num transtorno é quando tem vários transtornos juntos, a um de eixo. Então, você pode ter TDAH e também ter depressão associada. E eu trouxe aqui a doutora Sônia Palma, que é psiquiatra de adulto, de crianças, e ela vai explicar para a gente como que isso acontece. Vou aqui entrar em contato com ela. Opa, entramos novamente. Caiu aqui a conexão. Hoje está todo mundo reclamando da conexão. Vou pedir para a doutora Sônia entrar novamente. Hoje vamos falar sobre comorbidades. A comorbidade ela é definida como a presença concomitante de transtornos mentais em um mesmo indivíduo. E vamos chegando, vamos participar. Vou chamar novamente a doutora Sônia. Vamos lá, vamos aguardar ela entrar. Hoje, muitas pessoas no YouTube, como aqui também no Insta, deu um probleminha para entrar. Mas vamos tentando, estamos aqui. Oi! Olá! Nossa, a tecnologia... Conseguimos! Você tá boa, minha amiga? Nossa, quanto tempo! Só assim, né, Simone? Só assim, sempre trabalhando, Sônia. A gente precisa marcar e de tomar um vinho juntas para jogar Opa, a gente conversa não consegue tomar fora, um café? né? Nossa, nós Estamos trabalhamos acho que trabalhando uns muito. 6 anos e meio juntas, né? E isso foi uma coisa muito bacana. E eu lembro que quando apareciam sujeitos para mim com comorbidades, eu mandava para você, né, lá no departamento do Nani, e porque você estava fazendo um trabalho justamente com Eu estava isso, fazendo né? meu mestrado, né? Meu mestrado e doutorado, e aí esses casos de comorbidade eram bem interessantes, né, da gente avaliar. Apesar que, na verdade, eu precisava avaliar porque eu não podia ter comorbidade. Né? E Com comorbidade que você estava certeza. falando é uma doença que vem com. E o TDAH, que a gente estudou lá no Sim, UDESP, tem muita comorbidade, né, Simone? Então, isso tem. atrapalha as pesquisas, atrapalha um pouco. Então, a gente tinha que separar essas crianças, né? Com certeza, com certeza. E assim, né, existe uma complexidade nesse diagnóstico, né, e vários tipos de comorbidades também. Então, eu falei, eu vou chamar a doutora Sônia, porque qualquer coisa que aparecia, que a gente percebia que a criança tinha uma comorbidade, ela não ia servir para pesquisa, porque não pode, senão iria dar viés. Então, a gente encaminhava para o seu departamento de Isso, psiquiatria e você cuidava deles de uma certa forma, né? com Então, eu certeza. gostaria, doutora Sônia, que você explicasse um pouco o que é comorbidade, né? Como que isso se dá dentro, às vezes, de um quadro psiquiátrico já instalado. Você até começou já a falar, né, Simone? Você já definiu. Comorbidade quer dizer aquilo que vem com, né? Então, não é só da psiquiatria. Então, nós podemos ter uma pessoa que tem hipertensão e tem diabetes, né? Alguém que tem transtorno Isso. bipolar e tem transtorno de personalidade. Então, na verdade, são duas doenças, dois transtornos que precisam preencher todos os critérios, né, para aquele transtorno, Uhum. para aquela doença, e que aparecem concomitantemente. Elas não podem ser uma
sobreposta à outra. Por exemplo, uma criança que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito opositora, muito briguenta, muito contestadora, né? Então, para a gente saber se é uma comorbidade verdadeira ou não, a gente trata o TDAH e se melhorar tudo, não era comorbidade, eram sintomas sobrepostos. Se não melhorar, essa criança, além do TDAH, ela também tinha um transtorno desafiante de oposição, tinha um transtorno de conduta. Então, a comorbidade é isso, né? Ela tem que preencher os dois critérios de uma doença, de um transtorno e de outro, e não ser sintomas sobrepostos, serem sintomas verdadeiros, né, Simone? Sim, sim, exatamente. É a importância de fazer o diagnóstico diferencial, não é, Sônia? Exatamente, exatamente. Porque a comorbidade, né, seja na comorbidade clínica, cirúrgica ou psiquiátrica, que é o caso que nós estamos colocando, né, ela vai, de alguma maneira, ela vai mudar um pouco a forma de tratamento, ela vai mudar um pouco o que a gente chama de prognóstico, aquilo que a gente espera que aquele transtorno vá ocasionar na pessoa que o tenha, né? Então, com isso, em geral, essas pessoas têm um quadro mais grave, por exemplo, uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e tem transtorno de conduta, é um quadro mais grave. Em geral, vai precisar de mais recursos, mais tratamento medicamentoso, mais terapia, mais apoios da escola. Então, vai demandar muito mais, né? Essa associação, essa comorbidade. E pode influenciar negativamente, Simone, no desfecho desse transtorno, né? De maior, é difícil o tratamento, né? Tanto medicamentoso como também terapêutico. Sim. Por vezes eu recebia crianças com TDAH, mas ela estava tão deprimida que era necessário tratar primeiro essa depressão, até para limpar um pouco o quadro, para a gente poder entender. Né? Então, ela ia muito mal nas provas, nas tarefas neuropsicológicas de avaliação, porque tinha esse fator dela estar muito deprimida e que isso, lógico, ia intensificar, né, todo o resultado dela. Então, eu acho importante, né? Eu acho que quando a gente está falando, né, Simone, de criança, tratamento, criança e adolescente, né? Deixar claro que o tratamento é multidisciplinar, né? Com certeza. Eu vou falar com a minha visão de psiquiatra, você vai falar com a sua visão de psicóloga e neuropsicóloga, mas o tratamento ele tem que ser multidisciplinar, né? Então tem que ser é o que eu falo para os pais, né? A gente não medica a criança sem mandar para terapia, né? E de preferência mandar os pais para treinamento parental também, né? Poder... Sim, com certeza, para um tratamento, orientação de pais, um tratamento psicoeducacional com a escola também. Quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente precisa tanto investigar como trabalhar, né, com os pais, com a escola, entender como que é ele no grupo social. E então tem que ser um trabalho multidisciplinar. A gente conversa com um pediatra que também quer acompanhar o caso. Se a gente encaminha para um neuropediatra ou para um psiquiatra também, porque todo mundo precisa falar a mesma linguagem. Exatamente. E eu acho assim, né, Simone, eu acho que a escola, assim, quando a gente fala de avaliação em criança, né, a gente, nossa, lá no NANI, né, no núcleo que a gente trabalhou, eu estou um pouco afastada, mas trabalhei muitos anos lá no NANI da Unifesp, a gente pedia relatório da escola, relatório, né, de quem o seguia, né, da fono, principalmente da escola, para poder ter um olhar mais ampliado, né? Senão a gente corre o risco de só ir pela história da família, né? A criança não marca a consulta, né, Simone? Né? Nem vai fazer avaliação sozinha. Então, às vezes, sim, fica meio e também vida, né? Lógico, também, por que hoje esse trabalho multidisciplinar é importante? Porque, assim, se vem para mim para fazer avaliação, terminando a avaliação, eu vou pedir um parecer do neuropediatra ou do psiquiatra, né? Porque eu preciso ver também se, quando ele olha essa avaliação,
se pelos saberes médicos ele também não levanta uma outra hipótese. Sim. Né? Então, por isso que tem que ser um trabalho conjunto. Sim. Né? E nós fizemos várias pesquisas do quanto que as crianças melhoram fazendo a psicoterapia e o tratamento medicamentoso concomitantemente. Os resultados são muito significativos. Sim. A gente, por exemplo, até recentemente aconteceu um caso aqui no consultório, tem acontecido muito segunda opinião, né? Vem para mim para uma segunda opinião, né? E eu tenho, não sei se com você tem acontecido isso, Simone, muito caso de autismo, que vem para uma segunda opinião já de meninos Sim, grandes, meninas eu trabalho grandes. bastante com autismo. Então, eu preciso começar a mandar para você, porque, olha, o que tem de autismo e o que você precisa encaminhar e o que você precisa fazer diagnóstico diferencial ou diagnóstico de comorbidade, né? É muito Sim. grande. Então, vem muitos pais procurarem, assim, eles estão com o diagnóstico, mas eles querem saber se isso é isso mesmo, né? Se é um autismo ou se é um TDAH, ou se é um TDAH com autismo, que é outro caso comum de comorbidade, né? Exatamente. E tem até interessante, até se você quiser, eu mando para você 2 artigos que saíram recentes, que os meus alunos lá da Unisa estão até estudando, que é a comorbidade de autismo com transtorno bipolar e autismo com psicose. Poxa, olha, doutora, eu recebi um jovem com autismo e esquizofrenia. E eu não sabia que essa comorbidade existia. Eu trabalho com pessoas com autismo. Desde 95 eu nunca tinha recebido um caso assim. Mas a estatística, eu não vou lembrar de cabeça agora, né, Simone? Lógico. Mas é acima de 20% a possibilidade de você ter. Né? E é um diagnóstico diferencial e um diagnóstico de comorbidade extremamente difícil. Difícil, né? Exatamente difícil. Né? Você fica... Como eu tenho assim, muita experiência com autismo, eu sabia que ele tinha autismo, mas ele tinha todo um delírio, né? Uma fala delirante que eu falei, não, mas isso não é pertinente ao autismo. Exatamente, é isso. E aí eu entrei em contato com a psiquiatra, quando eu encaminhei, falei, olha, eu estou encaminhando, pode ser que eu estou tentando achar chifre na cabeça de cavalo, mas eu estou achando que ele tem os dois. Ela falou, não, ele tem os dois, sim. Né? Então, essa questão da comorbidade, e é lógico que todo quadro, né, de qualquer transtorno, quando ele apresenta comorbidade, fica mais difícil de tratar. E o prognóstico também é mais difícil, né? A melhora do quadro, a estabilidade do quadro. E, por exemplo, é interessante, né, quando você fala de autismo e esquizofrenia, autismo e psicose, né? Vamos dizer assim, ou esquizofrenia, porque, na verdade, uma das coisas que esse artigo que a gente tá lendo fala é quando os próprios pais deixam de entender, porque os pais entendem os autistas, né? Eles entendem, a gente não entende. Com certeza. E com certeza. Eles não conseguem entender, eles falam pra gente, nossa, nem nós estamos entendendo o que ele está falando, o que ele está querendo. Então, aí já é um sinal de alerta que provavelmente não faz parte do quadro original do transtorno do espectro autista, e sim de uma outra associação. Né? É interessante isso que você está falando, Sônia, porque, veja, é um pulo do gato que a gente percebe no diagnóstico diferencial que está aparecendo, né, que assim, não está característico daquele transtorno. Exatamente. Está aparecendo alguma outra coisa. Né, que não tem a ver com aquele quadro que a gente está acostumado a trabalhar. Exatamente. E nem os pais estão acostumados, né? Porque tanto o autismo como o transtorno do déficit de atenção, eles são transtornos do neurodesenvolvimento, então eles começam muito precocemente. Sim. Né? E a psicose e o transtorno, a esquizofrenia e o transtorno bipolar, eles vão se instalar mais próximos da adolescência e início da vida adulta, né? Então, os pais têm esse conhecimento de como esse filho funciona ao longo dos anos, né?
e consegue dizer para a gente que aquele comportamento está totalmente fora daquilo que era esperado para eles, né? Sim, por isso que é importante, porque né, trabalhar junto com a escola, tudo, porque a escola também percebe. Muitas vezes, quem percebe é a escola. Sim. Né? Às vezes, a criança, o adolescente e até mesmo adulto fica em casa, ele está um pouco mais isolado, você pode achar que é fase, pode achar que, né, que são os hormônios, mas a escola percebe uma alteração e a escola sinaliza. Né? Então, a escola ela é uma grande sinalizadora de que algo não está bem, né, com a criança e com o adolescente. Porque, na verdade, né, Simone, a escola ela tem condições não só de comparar entre os pares, né, essas crianças, como também ela tem condições de ela fica mais tempo com essas crianças. Os pais trabalham, Fica. né, mas a criança fica com aquele professor, né, com aqueles professores durante 4, 5 horas todos os dias, com um coordenador, né? Então eles têm essa capacidade de observar, por isso que é tão importante que a escola mande um relatório para a gente, que a escola seja parceira no diagnóstico. Sim, e também nós temos, né, inventários de comportamento que nós enviamos para a escola para poder coletar dados. E além, né, de modificar a questão do comportamento das emoções, a escola também percebe, né, que a criança teve uma queda no rendimento escolar, porque conforme a comorbidade começa a comprometer funções cognitivas, Sim. Não é mesmo? Sim, sim. Na verdade, as questões educacionais, os transtornos de aprendizado, né, transtorno de dislexia, disgrafia, né, esses transtornos mais ligados à questão do aprendizado, né, eles são muito comuns em vários transtornos, principalmente no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Né? E na criança com transtorno do espectro autista, muitas vezes a escola percebe essa dificuldade, né, de aprendizado e quando você vai ver melhor, não é isso, não é que aquela criança tem uma dificuldade de aprendizado, a criança tem um outro diagnóstico que influencia diretamente, seja o TDAH, seja o autismo, seja a depressão, seja a ansiedade. Sim. Transtorno obsessivo compulsivo, né? Que são quadros que vão... Com certeza. Tem aparecido muito, Simone, transtorno obsessivo compulsivo pós-Covid. Em crianças pequenas. E maiores pós-Covid e crianças pequenas devido à pandemia. Sim, na pandemia, acho que duas coisas ficaram evidentes, né? O que não está bem em casa. As pessoas passaram a se olhar. Uhum. Né? Então, além, né, do sofrimento, do isolamento, né, de estar privado de uma série de coisas que isso, lógico, já interfere, né, na rotina, causa muito estresse, mas as pessoas começaram a se enxergar. E, assim, o que, né, até para as pessoas entenderem, os pais, o que a gente percebe, por exemplo, a criança com TDAH, a criança com dislexia, as coisas começam a não dar certo na escola, não dá certo, não dá certo, elas começam a deprimir. Sim. Então, é muito comum, né, elas virem com uma depressão leve também, né, porque ou não está fazendo um tratamento que está dando resultado, né, aquela sensação de fracassos sucessivos, e a criança ou fica, né, apresenta essa comorbidade ou de muita ansiedade, de ficar muito irritada, de ficar explosiva, ou de ficar deprimida. Exatamente. Assim, e aí você tem um diagnóstico, né, que eu acho que é importante a visão dos psicólogos treinados, que é a questão da menos-valia, né? Na verdade, é uma depressão ou é uma menos-valia que pode vir a se transformar, né, num quadro depressivo, se houver, né, essa possibilidade. Porque são crianças que ficam muito vulneráveis, né, às questões de nota, repreensões, brigas com os colegas, né? E cobrança. O bullying hoje está solto, né? O bullying, solto nas escolas. Com certeza. O cyberbullying, o bullying na própria escola, né? Então... Está acontecendo bastante. Tem bastante, isso tem dado realmente uma complicada.
tem afastado algumas crianças da escola. Hoje eu peguei uma menina que está afastada da escola por conta disso, de bullying. Ela não consegue, não consegue reagir a essa situação do bullying e está afastada da escola, com prejuízos acadêmicos, obviamente, enormes, né? Com certeza. Tem crianças em prédios também que não descem, né? E a criança, ela não tem ideia do que está acontecendo. Né? Na questão do bullying, ela começa a se culpar, ela começa a ter sentimento de menos-valia, ela se acha feia, ela se acha desinteressante, ela se acha incapacitada, né? E aí que ela começa a apresentar essas dificuldades, né? E é impressionante sempre, né, como essas duas instâncias caminham junto. Quando despenca o emocional, o cognitivo também despenca. Né? Então, a pessoa fica desatenta, a pessoa fica com problemas de memória episódica, e a gente precisa, né, ver como que vai restaurar tudo isso. Na verdade, você está falando interessante, porque nós estamos falando de transtornos mentais. Acho que tem uma questão na infância e adolescência que é meio histórica, Simone, né? Que é a questão de que as crianças não têm que ficar doentes, né? Porque as crianças... Por que elas vão ficar? Elas não tem nada. Os pais falam, eles não têm nada para fazer, só tem que estudar. Você tem tudo, você está deprimido por causa do quê? Tem tudo, tem tablet, tem isso, tem telefone celular, tem viagem para Disney, tem não sei o quê, tem tênis. Mas a questão é que com a possibilidade das pessoas viverem mais e das crianças morrerem menos, né? Desde que as medidas sanitárias, Sim. todas foram adotadas, as crianças também morrem menos. Então, as doenças também aparecem mais. É o que está acontecendo com os idosos. Os idosos estão vivendo mais, estão aparecendo uma série de doenças que antigamente não apareciam porque eles morriam antes, né? Com certeza. Então, as crianças também estão sofrendo esse processo, né? Então, elas estão sofrendo um processo de viverem mais, né? De não morrerem tão precocemente. E elas estão sendo submetidas a muito estresse, né? A vida dessas crianças, né? Se você olha, às vezes, a agenda de uma menina, uma criança de 8, 9 anos... São pequenos executivos. São pequenos executivos. Pequenos executivos. Agora eles têm até uma matéria já na escola sobre liderança, questões financeiras. Eles já estão até colocando isso, né, empreendedorismo nessas crianças menores. Isso. E aí, aquelas doenças que a gente sabe, que a gente chama, que estão adormecidas, né, que geneticamente essas crianças têm... Geneticamente adormecidas. Mas estão adormecidas, né, com esse estresse, com a situação da violência urbana, com tudo, essas doenças estão aparecendo. Né? Então, da epigenética, né? Então, elas aparecem por conta de... Sim. E aí, são doenças que são graves, são doenças crônicas progressivas, como transtorno bipolar, né? Como a esquizofrenia, né? Além da questão das drogas, que também é uma comorbidade, né? Você vai ter o uso de maconha precocemente nessas crianças, a psicose por cannabis, que pode ou não se transformar numa comorbidade do uso de maconha. Sim, sim. Então, assim, as nossas crianças, elas estão realmente muito predispostas a sofrerem transtornos mentais graves, crônicos e progressivos, né, como um resultado de toda essa situação, que ainda foi agravada pelo Covid, né? Então, por toda essa situação. Claro. Então, eu acho que nos próximos 5 anos, Simone, nós vamos ter muito trabalho, muita paciente para ver, muita coisa para a gente... Sim, e coisas diferentes. Eu falei que esse ano o meu consultório foi Times Square. A esquina do Times Square. Apareceram coisas que eu saí correndo para ver, para estudar, para ler artigo, porque me causou estranheza. Crianças pequenas com problemas de toque, crianças pequenas já com problemas de transtorno alimentar, pequenas que eu falo em torno dos 10 anos até os 13, 14 anos. Né? Então, começaram a aparecer, e eu falei, nossa, mas isso está muito recorrente. Muito. E assim, né? Outra coisa interessante que a gente talvez seja para quem está nos ouvindo falar, né? É que todo aquele transtorno, quanto mais precoce o transtorno mental se instala, né, na vida de uma criança, né, mais grave ele vai ser.
Porque Como uma diabetes. assim, não sai muito da questão clínica, né? Uma Não diabetes sai muito da questão precoce, clínica. exatamente, né? É a questão do Uma asma muito desenvolvimento do grave, transtorno. né? E aí você vai pegar um psiquismo, né, que está muito ainda não desenvolvido, né? E você tem uma doença grave instalada. E como essas doenças também são hereditárias, a maioria são genéticas, tem uma herança, Genéticas. tem, às vezes, um pai, uma mãe, um avô, uma avó também com esse Sim. transtorno. O que torna, né, todo esse olhar para a criança, como eu falei, né? Do psicólogo, da fono, da psicopedagoga, do psiquiatra, do pediatra, né? Porque eu imagino, né, que o primeiro médico que possa suspeitar seja o pediatra, né? É aquele que faz a puericultura, É que o que nós lidar com a gostaríamos que criança. fosse, porque está Pois é, acompanhando mais sistematicamente. exatamente, né? Então, o menino não falou até 3 anos de idade, não dá para falar, mãezinha, espera que ele vai falar com 8, né? Que vai dar um clique. Eu estou Vai dar um tentando clique. estudar esse clique faz 30 anos, Exatamente. mas eu não achei literatura nenhuma. Mas você sabe que tem um artigo de uma professora da Unifesp, da doutora Sheila Caetano, que é bem interessante. Ela fez um levantamento e o que ela mostra no trabalho, ela e os pesquisadores, né? É que, na verdade, os pais percebem sim que o filho tem um problema, por exemplo, especificamente do transtorno do espectro autista. Mas a grande barreira são os profissionais de saúde, que dizem que não, que ainda é muito cedo para fazer diagnóstico, para esperar mais. Mas você sabe, doutora Sônia, isso mudou muito, porque de 4 anos para cá, eu estou fazendo, né, com as escalas, diagnóstico de bebês até 5 anos de idade, de autismo. E os pediatras estão encaminhando, eles estão percebendo mais cedo. Mas sim, mas ainda tem um atraso, segundo esse artigo, de 36 meses que poderia não ter, né? Então, é isso que eu estou te falando. Tem que mudar, está mudando, mas ainda, talvez não nos nossos grandes centros, né, que a gente tem, mas fora desses grandes centros, acho que ainda temos muita dificuldade, né? Temos. A Mari Rios, ela está trazendo aqui uma coisa que, né, nós comentamos, Mari, né? A pandemia pode ter ajudado a intensificar o que antes não era visto, como o TEA, nível 1, né? Então, é bem isso, os pais, eles começaram a olhar, né, mais para a criança, quer dizer, não é que a criança está banada, ou a criança é hiperativa, ou ela não fala porque ela é acomodada, né, que são as coisas que a gente estuda. Então, a convivência fez com que os pais começassem a se incomodar um pouco mais. Porque mandar às 7 horas da manhã para a escola, pegar às 7 horas da noite, dar um banho, dar comida e dorme, e às vezes passa sábado e domingo num ambiente amplo, que a criança fica correndo, brincando, ele deixa de perceber algumas coisas da rotina. Exatamente. Mas também tem uma questão que talvez a gente também esteja tendo nesse finalzinho de pandemia, né, se pode chamar assim, de autistas like, né, e TDAH like. Sim. São crianças que, na verdade, não seriam autistas, mas pelas dificuldades de relacionamento, uso de máscara, isolamento, tem um comportamento. E daí a própria terapia vai resolver, vai fazer o diferencial, né? Se é realmente um TEA, se não é. É um TDAH ou ele era uma criança que não se adaptou ao estudo online, né? Sim. À distância. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que vão ter muitos estudos, né, longitudinais aí durante uns 5, 6 anos. E aí eu acho interessante também isso que você está colocando dessas escalas de criança pequena. E aí depois a gente faz aí uma troca de figurinhas, porque é isso que a gente quer. A gente quer o diagnóstico mais precoce possível, né? Sim, porque faz todo um trabalho de reabilitação,
né? Por vezes tem que intervir mais com fono, mais com TO. Então, é muito importante, né, pegar nessa idade. E até também para o trabalho psicoeducacional com os pais, fazer todo um arranjo de rotina, né, de orientação na escola, dessa criança ser conhecida na escola desde pequena, já ir para um Fundamental 1, as pessoas sabendo o que ela tem, estando acostumadas, porque, por vezes, tanto com crianças com autismo, com deficiência intelectual, tudo, você chegar numa escola de ensino fundamental no primeiro ano e falar eu quero matricular, é muito difícil. Muito difícil. Mas e tem outra questão, né, Simone? Que nós estamos voltando ao nosso tema de hoje, que é a comorbidade. Quanto mais precocemente você consegue identificar um transtorno, mais você pode evitar doenças comórbidas, transtornos comórbidos. Sim, sim. Né? Então, uma criança que tem TEA, ela não precisa fazer um quadro depressivo se você consegue tratá-la, né, precocemente. Se você dá condições, né? Então, você exatamente. Aí né, vai ser uma coisa, vai ser profilático para não apresentar comorbidades posteriores. Exatamente. Né? E agora, o que eu percebo, Sônia, você que trabalha com isso, e eu também, eu fico conversando com as mãezinhas, porque assim, a criança ela tem convulsão, aí o médico pede para dar 12 gotas, aí ela tem peninha, dá 6. Ou então, poxa, mas ele já toma a Ritalina no TDAH, ele vai tomar um antidepressivo, e as pessoas não conseguem entender, né, que cada neurotransmissor, né, ele é responsável por uma determinada coisa, por um determinado comportamento, e que hoje, né, existem aí medicações de última geração que não dão efeitos colaterais. Até eu brinco com a mãe, eu falo assim, mãe, passar pomada na unha encravada e pingar remédio no nariz para abrir o nariz não é... Você pode usar os dois, não pode? Eu brinco com elas assim, porque às vezes eu tenho que usar metáfora para a mãe poder entender. Né? Então, mas isso como é que... comum. E, assim, na verdade, são várias... Isso que você está colocando, você pode desmembrar de várias maneiras. Né? Primeiro que, assim, quando a gente fala em comorbidade, a gente falou no começo, né, Simone, que isso faz com que, provavelmente, as crianças tomem mais de um remédio e façam mais de uma terapia. Faça a psicóloga, faça fono, faça psicopedagogia, psicomotricidade, né? Faça outro. Sim. Então, toda vez que você tem uma comorbidade, você associa medicações e associa tratamentos. E isso é difícil de explicar muitas vezes realmente para os pais. Vai tomar mais um remédio? Então, é isso que eu estou colocando. Então, por exemplo, se a criança tem um TDAH, ela vai tomar uma medicação psicoestimulante que vai aumentar a dopamina em córtex pré-frontal, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Mas se ela tem um quadro depressivo, realmente um quadro depressivo, sendo uma comorbidade verdadeira, ela vai ter que tomar um medicamento que vai melhorar a serotonina, porque ela está... E que vai mexer em outra área. Que é outro departamento cerebral. É outro departamento. E aí... A mãe acha que a gente está fazendo um coquetel e vai mexer no sistema nervoso todo. Então, por isso que eu acho que, às vezes você não consegue evitar, mas se dá para fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, evitar as comorbidades, com certeza, né? Principalmente TDAH, que você sabe que ao longo da vida dessas crianças, as comorbidades vão se agregando nas diferentes etapas da vida, né? Mas, assim, é importante isso. E, às vezes, os pais falam assim, mas, por exemplo, o remédio para TDAH não vai deixar o meu filho dependente? Né? E aí você tem que explicar que não, né? Que na verdade é um estimulante, mas que ele vai estimular áreas que não estão totalmente desenvolvidas, áreas pré-frontais, que tem um déficit ali. Córtex pré-frontal, dorso lateral, orbital. Então, áreas cerebrais que vão precisar, né, ser estimuladas. Por isso você dá um estimulante. Né? E com certeza. Isso vai, ao longo do tempo, ajudar principalmente a que essa criança, esse adolescente, não entre, por exemplo, na comorbidade com as drogas.
Com as drogas, exatamente, porque as drogas, no fim, ela vira automedicação de uma ansiedade. Exatamente. Muitas vezes é um tratamento, né? Que eles acabam fazendo, né? Porque estão muito agitados, estão Porque muito dá alívio. baseados, ou estão meio TPM, usam uma cocaína, querem terapia Exatamente. social, usam álcool, né? Sim, Então, é isso que eu estou falando. Então, são várias situações onde a medicação é extremamente importante, né? Lógico, eu vou repetir para alguém que entrou agora, associada à terapia, associada ao treinamento parental, à psicoeducação, né? Eu trabalhei muitos anos com psicoeducação em transtorno bipolar, né? Na Brata, né? Eu fui da Brata há muitos anos. Então, a gente trabalhava muito essa questão da psicoeducação. Né? Então, é um combo, né, Simone? A gente fala um é um combo. né? Sim, tudo precisa ser tratado, porque todos ficam doentes. Todos. Né? E é isso que eu percebo também. Né? E assim, os pais, nessa questão, mas vicia, ou, né, vai ter que tomar o remédio a vida toda, eu falo assim, olha, o diabético, ele vai ter que aplicar insulina a vida toda. Aí eu brinco, eu falo assim, olha, eu não tenho a tiroide, vou ter que tomar o hormônio sintético a vida toda, mas me traz qualidade de vida. Mas Né? E eu falo assim, o nosso... Mas a gente pode fazer um pouco uma diferenciação, né? Então, quando é uma criança, muitas vezes você, fazendo o diagnóstico, fazendo o tratamento psicológico... Então, até um pouquinho antes, Simone. Muitas vezes os pais vêm no consultório com crianças pequenas e eles acham que eu vou prescrever, eles vão sair com uma receita na mão. E muitas vezes eles saem com encaminhamento para um psicólogo, para uma fono, uma avaliação neuropsicológica, aliás, você a gente precisa saber como que ela se desenvolve, ela é pequena, não é um adulto que está chegando. Né? Porque ocorre naturalmente um amadurecimento neurológico dessa criança. Então, muitas vezes também a gente precisa derrubar um pouco esse preconceito de que o psiquiatra vai medicar, pôs o pé no consultório, vai medicar. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Na verdade, vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma proposta terapêutica para essa família, para essa criança, né? E que aí a gente vai ver as necessidades ou não. Quanto menor a criança, mais a necessidade de terapia, menos de remédio. Né? Com certeza, até porque a criança, ela responde muito rápido aos processos terapêuticos e de reabilitação. Então, muitas vezes eu vejo essa conduta do psiquiatra, do neurologista, de falar, olha, vamos fazer essas reabilitações, daqui 4 meses eu quero vê-lo novamente. Exatamente. Né? Para ver até como essa criança funciona. Sim. Né? Até para ele ver se tem uma necessidade de entrar com uma medicação. Então, cada faixa etária, Simone, vai ter um olhar, um perfil, um jeito de tratar. Né? E quanto menor a criança, mais importante é também você, enquanto profissional, até a escola, né? Se não tem alguma questão dentro intrafamiliar que esteja causando toda essa situação. Porque a criança muito pequena, ela é muito reativa. Ela vai reagir a situações familiares, a situações... a importância da anamnese, né, Sônia? Exatamente. Uma boa anamnese, a anamnese é uma entrevista. Uma boa entrevista ajuda muito, né? No sentido de você poder fazer esses encaminhamentos, né? Fazer essa leitura também, né? E assim, com crianças pequenas, o trabalho psicoeducacional com os pais, orientação na escola, a gente conseguir organizar a rotina dessa criança, né? Às vezes, fornecer para ela algum tipo de atividade que possa, né, melhorar esse quadro, tirar o estresse dela. A gente percebe que só com isso, em 3, 4 meses, a criança já começa a apresentar uma melhora muito grande. Exatamente. Então, o combo, né? Arrumar o combo. Situações, né? E eu acho assim, também que as medicações, tem 2 situações, né? As medicações têm que ser dadas quando elas precisam, e eu brinco muito com os pais que as medicações que eles não dão para os filhos não faz efeito, né? A gente só faz efeito se tomar, né? Então, às vezes, os pais ficam boicotando, né? Ficam boicotando
vou dar um dia sim, um dia não. Aí lá vou eu explicar, não, mãezinha, não pode. Botar metilfenidato só no dia da prova, ó, né? Então, assim, tem umas coisas que são bem... que eu acho que aí entra o psicoeducacional que você estava colocando. Sim, o tempo inteiro dando suporte emocional para os pais, orientando os pais, né? Vamos juntos perceber, observar, qualquer mudança você me fala, você pode ligar, deixar recado no WhatsApp. Então, a gente precisa cuidar desses pais também. Exatamente. Né? Então, na infância e na adolescência, precisa ter, né, esse olhar mais singular para cada um se desenvolve dentro de um transtorno de uma forma diferente também, né? O desenrolar é diferente, né? A gente não consegue padronizar nada, né? E às vezes nem dá para ouvir. Nossa, eu já tive crianças com autismo, assim, com muitas dificuldades em torno de 3, 4 anos, e se desenvolveram bem. Então, não tem como você falar assim, não, então, se hoje ele apresenta um quadro, né, de autismo moderado, então ele provavelmente vai acontecer isso ou não vai conseguir isso. Não, isso não existe. Nem com deficiente intelectual, com os recursos que nós temos hoje. Deficiente intelectual também é outro conceito bastante complexo, né? Porque não é a questão numérica do QI, é a questão da possibilidade dessa criança se desenvolver, ser estimulada, né? Que os pais consigam descobrir a diferença mostra. Né? Sim, né, o que você pode estimular, né, a capacitá-la nas atividades de vida diária, que às vezes é mais importante ela ter tudo isso até para poder estar socialmente inclusa, do que talvez saber uma conta de divisão para a vida dela. Né? Então, a gente tem que ver cada sujeito de uma forma diferente, né? E realmente com criança, adolescente, precisa ter todo, né, um olhar bem carinhoso para tudo isso. Mas, Sônia, uma coisa que me deixa... Fala, pode falar. Pode falar, depois eu falo. Não, então, uma coisa que me deixa intrigada, né, nos adultos, e às vezes até em alguns transtornos, quando a gente vê um transtorno de ansiedade que não é cuidado, vai arrastando com a barriga, parece uma arvorezinha que vai crescendo, né? Começa a ter pânico, começa a ter toque, começa a ter não sei o quê, né? A gente percebe que tem transtornos, quando são tratados, eles começam a apresentar comorbidades. Assim como também o transtorno borderline, ele tem muitas comorbidades. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, que teve aí, né, todo esse caso do Johnny Depp e da Amber Heard, que deram o diagnóstico de transtorno bipolar e transtorno em comorbidade com transtorno histriônico. E eu percebo que tanto, né, a ansiedade como o transtorno bipolar tem uma tendência a apresentar uma série de comorbidades que, no fim, você até fala assim, não, é muita comorbidade, eu acho que o diagnóstico está errado. É uma coisa, assim, muito... marcante isso. E eu acho engraçado, né? Que eu brincava lá quando a gente tinha reunião no Nani, né? Que começava, ele tem toque, ansiedade, mas não sei o quê. Eu falei, gente, engoliu o CID-10, né? Engoliu o manual de classificação. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem uma tendência, né, Simone, a tentar englobar a maioria dos sintomas dentro de um transtorno, senão você vai ter 10 transtornos diferentes, né? E isso acontece muito no transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, normalmente, ele aparece em torno dos 14, 15, 16 anos para cima, raramente, muito menos abaixo de 13, 12 anos, mas aparece também. Aparece também. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, aí complica um pouco mais, porque os manuais nossos de classificação colocam que as crianças, os adolescentes podem apresentar traços, mas, em geral, você só faz o diagnóstico mais próximo dos 17, 18 anos. Isso. A personalidade realmente se fecha, né? Se cristaliza, daí você pode dar um diagnóstico de transtorno bipolar, de transtorno de personalidade, seja histriônica, seja borderline. Agora, o transtorno borderline de personalidade, eu acho que ele tem uma certa magia, né? As pessoas gostam né? Ele atrai muito interesse, né? Interesse. Um transtorno que foi muito romantizado no cinema, na TV, né? Ele acaba
virando até um pouco pejorativa. Ah, aquela lá é uma borderline, né? É. Então acaba, ou é uma bipolar. Então a gente acaba esses dois termos entrando um pouco numa coisa até meio de rótulo, ou quando você quer ser pejorativo. Para simplificar. Alguém, né? Ou dá para ser pejorativo. Ah, esse meu chefe hoje está bipolar, né? É, exatamente. Questões, né? Então, assim, o transtorno bipolar, ele tem muitas comorbidades, né? Principalmente com transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é uma coisa bastante comum. E às vezes é comum quando a começar com um transtorno do pânico ou transtorno obsessivo compulsivo, e ao longo do tempo isso se transforma, entre aspas, isso evolui para um transtorno bipolar, né? Então isso é muito comum também. E ele é muito comum também com o transtorno borderline de personalidade. Então, o transtorno borderline, as pessoas que têm transtorno borderline, eles têm uma maior comorbidade com o transtorno bipolar e vice-versa, né? Quem tem transtorno bipolar tem mais chance de desenvolver um transtorno de personalidade, entre elas o transtorno borderline, né? E não tem tratamento para transtorno de personalidade. Essa é a grande questão. Aí fica na mão realmente de especialistas da área da psicologia. Você vai tratar o transtorno bipolar, você vai tratar a depressão, vai tratar a ansiedade, mas o transtorno de personalidade não. E aquilo que eu falei lá no começo, toda vez que você tem dois transtornos associados, isso faz com que o prognóstico e os prejuízos sejam muito maiores, né? Então, uma pessoa que tem transtorno bipolar, que é uma doença crônica, é uma doença que, se não for corretamente tratada, ela vai passando esse cérebro, a própria funcionalidade desse paciente vai se deteriorando ao longo dos anos, né, ao longo do tempo. E se ele tem um transtorno de personalidade, isso aumenta o risco de suicídio, principalmente, né? Esse é o grande risco, tanto do transtorno bipolar como do transtorno borderline, que é o risco do suicídio, que fica extremamente aumentado nesses casos. Né? Uhum. E assim, o que eu percebo, né, também, assim, várias vezes que eu vi que um terapeuta fez um diagnóstico de transtorno borderline, parece assim que tudo pode caber lá dentro. Isso. Então, assim, quando a pessoa não sabe fazer o diagnóstico, ela fala transtorno borderline. Exatamente. Porque ele tem depressão, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso também, né? Que, como o transtorno borderline ele tem aí uma tendência a ter várias comorbidades, quando a pessoa não consegue fazer um diagnóstico diferencial, ela pega e chuta isso. Mas existe uma diferença, né, Sônia? A gente percebe que no transtorno borderline, a oscilação de humor, ela é diária, acontece o dia inteiro. Já no transtorno de humor, a gente percebe que não, ele fica ou muito depressivo ou muito eufórico, semanas ou meses, é diferente, né, o quadro. O transtorno borderline, na sua essência, são aquelas pessoas que têm um grande medo, né, da perda, né? Elas não conseguem lidar com a perda, elas não conseguem lidar com o distanciamento, com a perda. Sim, com o vazio, se sentem carentes. Né? Então, e eles falam muito de um vazio muito grande, né? Então, os transtornos de personalidade borderline, eles têm transtornos comórbidos, o alcoolismo, né? Uso de drogas, muito. A grande maioria. E também tem muito na história de mulheres, principalmente mulheres borderline, história de abuso sexual na infância, né? Abuso. Tem bastante. Está muito relacionado à violência física, psicológica e sexual. Psicológico, mas principalmente a violência, o abuso sexual é um tema bastante comum e recorrente das mulheres com transtorno de personalidade borderline, né? E como a violência física, sexual, psicológica é um gatilho para aqueles transtornos que a gente falou lá atrás, que eles estão adormecidos geneticamente, mas eles podem aparecer, então a pessoa pode ter o transtorno, o fato desse abuso levar a eclodir, né, a aparecer os sintomas do transtorno bipolar,
e a própria vida levar à comorbidade do transtorno borderline. Sim. E aí o negócio tá feio, né? São todos os fatores, né? Então, assim, existe um fator genético, existe aí fatores traumáticos desencadeantes, existe aí todo um histórico de vida, né? Tudo isso precisa ser levado em conta, estudado, e são fatores, né? Eu falo que são igual placas tectônicas. Quando uma urge, as outras também, elas ficam estremecidas. Exatamente, exatamente. E aí o tratamento fica muito mais complexo, né? Fica muito mais difícil, né? E o transtorno de personalidade acaba tendo uma característica muito mais de um tratamento mais complexo mesmo, né? Você vai ter que ter abordagens mais eficientes, terapias mais específicas, né? Maior risco de suicídio, maior risco de automutilação, né? E todas. Sim, um acompanhamento muito maior, mais próximo. São casos onde tem muito mais número de internações psiquiátricas. Tem. É nessa associação da comorbidade e transtorno de personalidade borderline com o transtorno bipolar. Essas duas acabam oferecendo mais uma oportunidade para uma internação, por conta de não estar para lidar ambulatorialmente ou no consultório com esses pacientes, né? Sim, e o grande perigo, né, doutora? Acho que você já deve ter esbarrado nessa situação. Tanto a pessoa com transtorno borderline como a pessoa com um transtorno afetivo bipolar, a hora que eles se sentem bem, eles se sentem meio que poderosos, mágicos, eles falam assim, eu tô melhor, não preciso mais tomar medicação. Aí eles param, tem o efeito rebote. Aí eles ficam pior ainda. Sim, sim. E a gente precisa o tempo inteiro acompanhar e, por vezes, envolver a família. Tem pessoas que precisam, mesmo adultas, serem cuidadas. Vê se está tomando a medicação. Tem pessoas que não dão conta, que esquecem a medicação. Ou estão tão alegres, se sentindo maravilhosos, que falam, não vou tomar a medicação. Exatamente. Abandona para poder tomar álcool. Essa é uma questão. Principalmente, né, Simone, quando a gente trata de adolescente, a primeira pergunta que eles fazem quando você fala que tem que tomar remédio é se eu posso beber? Eu posso beber? Eu posso beber? Ai, se falar, meu Deus. Aí eu falo assim, primeiro que você não tem idade para beber, você tem menos de 18, né? E segundo, você vai tomar remédio, né? Mas a gente não consegue, muitas vezes... Não consegue controlar. Controlar, nem os pais conseguem controlar isso, né? Então, são situações limites, né? Que a gente acaba trabalhando, tendo que fazer muita orientação, muita terapia, muita orientação dos pais, para conseguir, né, que minimamente esses adolescentes sigam. Agora, tomar remédio para a vida toda, quando eles falam, eu vou ter que tomar a vida toda, você fala, olha, a gente não sabe, a medicina é tão evoluída nesses últimos anos, que como é que a gente vai saber se vai precisar tomar a medicação pro resto da vida? Não, vai precisar tomar por um tempo. Né? Sim, cada corpo responde de uma forma diferente também. Né? Eu conheço pacientes, né, assim, que ficaram adultos e tiveram aí, né, todo um amadurecimento do sistema nervoso, e eles hoje, pela profissão que escolheram tudo, eles não têm mais necessidade de tomar. Né? Eu já tenho um amigo que é anestesista e tem TDAH, ele fala, Simone, eu tenho cirurgias ortopédicas, às vezes, de 8 horas, que eu preciso tomar. Né? Então, o próprio adulto, ele vai perceber a necessidade. Mesma coisa do trânsito, né? O meu filho tem TDAH, ele precisa tomar quando ele for dirigir. Precisa tomar quando dirigir. Senão ele vai passar sinal vermelho, não vai precar, vai fazer um monte de coisas. Que vão de distrações. Ele e as outras pessoas, né? E eu acho que a gente não tem muito essa... principalmente em adolescente, essa questão do TDAH, por exemplo, e trânsito, TDAH, né, em algumas profissões, onde ele vai precisar realmente usar essa medicação. Vai precisar, com certeza. Com certeza. Não tem como, né? Não tem como não usar. Então, eu acho que o que eu acho assim, que é mais importante a gente deixar aqui, né, Simone, é a importância do trabalho multidisciplinar, né? Sim. Eu agradeço muito o convite, porque eu acho que
esse trabalho conjunto, né, para o paciente. A gente faz tudo isso para a melhora do paciente. Lógico, com certeza, do que a gente acredita, do que a gente estudou. Né? A gente estuda, né? A gente não acha, eu falo, gente, a gente não acha. Nós estudamos, a gente viu que esses tratamentos multidisciplinares associados, né, até em estudo longitudinal, tem melhoras. Então, a gente traz o que a gente já conhece desses saberes, da reabilitação, da medicina. Medicação não é veneno, né? Não é castigo, não é veneno, não é nada. As medicações estão aí para ajudar a gente, né? Com certeza. E tudo. E que um diagnóstico bem feito é super necessário, né, Simone? E para que a gente possa, inclusive, fazer o diagnóstico diferencial, o diagnóstico de comorbidade. Eu acho que é isso que a gente tentou passar na nossa conversa, né? Não, com certeza, com certeza. Eu achei importante porque as pessoas começaram a perguntar, mas como que pode ter 2 transtornos? Tudo, eu falo, gente, são N fatores. Sim, são N fatores que influenciam. Cada tipo de transtorno talvez tenha um neurotransmissor diferente associado, né? Por isso que às vezes toma 2 medicações, 3 medicações, né? Então, criança com até aquele transtorno explosivo intermitente, mas ele está tomando remédio para epilepsia. Não, mãe, não é isso, é para controle dos impulsos. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, porque os pais ficam assustados. Sim. E o adulto também fica. Sim, com certeza. Né? A gente sabe que é difícil adulto aderir a tratamento. Ele tem uma grande tendência. Uma outra coisa, a doutora Sônia fala assim, mas eu estou tomando esse remédio, né, não está dando certo, eu vou mudar de médico. Eu falo, não, explica para o teu médico. Ele vai mexer na dosagem, ou ele vai dar de manhã, ou ele vai dar à noite, ou ele vai associar o outro. O médico precisa te acompanhar. Sim. Eu falei, e isso é em qualquer comorbidade, em qualquer doença. Né? Tem gente, por exemplo, se eu tomar Amoxil, não faz nada, como se eu tivesse tomado água com açúcar. Então, eu tenho que tomar um antibiótico com outro sal, porque o meu organismo não responde. Eu falei, o médico precisa ler isso. Né? Então, a importância de aderir ao tratamento, né, de estar sempre conversando, falando dos sintomas, das reações com o seu médico, que ele vai ajustando, né, e das pessoas entenderem que realmente, né, essa questão da comorbidade, ela acontece, né, tanto nos transtornos psiquiátricos, como também em outras doenças que nós temos. Né, e todo mundo tem que ficar de olho, porque todo mundo dá antibiótico quando a garganta está inflamada e ninguém quer dar remédio para depressão. O que não vê, né, não tem pus, não tem nada disso. Mas é isso, doutora, eu queria deixar isso, né, claro, porque muitas pessoas me perguntaram, né, até quando você falou do trabalho multidisciplinar, a doutora Sônia, ela foi da minha banca de doutorado, né, doutora Sônia? Mas excelente aluna, dedicadíssima, foi. É um prazer e eu fazer parte da sua banca. Que bom. E eu tentei pegar uma equipe multidisciplinar para avaliar o meu trabalho, né? Eu queria diferentes olhares. Então, tinha neurologista, tinha psiquiatra, tinha psicólogo, né? Então, eu queria que as pessoas vissem, né? Porque é isso que é importante, né? As pessoas pensarem juntos. Né, para ver alguma coisa que possa ser, né, eficaz no tratamento das pessoas, Sim. Não é mesmo? Sim. Então, eu estou com muitas saudades. Agora também. A gente precisa marcar um café. Um café, vamos sim. E aí com certeza. Fala no particular. Adorei. É isso aí. Obrigada pela oportunidade de estar Obrigada a você. eu. É uma querida, Simone, uma querida. Você fez um trabalho muito bonito no Nani quando você foi nossa aluna. Né? Hoje é uma pessoa totalmente desenvolvida na área, né? Então eu agradeço, é uma oportunidade muito boa falar com você. Eu que agradeço todos aqui que estiveram nos escutando, né? Tomara que deu para elucidar. Eu vi aqui pessoas que te conhecem, pessoas que me conhecem, eu vi pais entrando aqui,
E é isso que a gente precisa fazer, é um trabalho de utilidade pública, né? De Exatamente. informação. Tá bom, minha querida? Um beijo Beijo para a você, todos. meu amor. Tchau, Deixa tchau, até gravado, mais. hein? Grava. Grava para as Pode pessoas deixar, eu poderem faço ver. tudo bonitinho. Tchau. Tchau, querida. Tchau, pessoas que estiveram aqui. Muito obrigada. Qualquer coisa podem deixar perguntas. Eu vou deixar gravado, né, aqui no Insta, e eu também sempre transformo em um vídeo e deixo no canal, né, Doutor Oncala, Pensando Bem, lá no YouTube. Eu gostaria que vocês acompanhassem também, que vocês compartilhassem, né, esse vídeo que foi tão importante, com a doutora Sônia, que também é uma querida, dividimos muitos casos, a gente sentava e fazia assim, e agora? Vamos lá, vamos pensar, vamos estudar, né? Porque é muito importante. Por vezes, o diagnóstico traça o destino de uma pessoa. Tá bom, meus amores? Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Bem-vindo aqui no Insta, doutora Oncala Simone. Para quem não me conhece, eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento. E hoje vamos falar sobre comorbidades, né? A comorbidade num transtorno é quando tem vários transtornos juntos, a um de eixo. Então, você pode ter TDAH e também ter depressão associada. E eu trouxe aqui a doutora Sônia Palma, que é psiquiatra de adulto, de crianças, e ela vai explicar para a gente como que isso acontece. Vou aqui entrar em contato com ela.